E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula. Eu sou o professor Arnaldo, professor de informática do Instituto Federal de Tocantins, e hoje a gente vai falar sobre estrutura de dados. Então vamos lá. A primeira estrutura que a gente vai ver é a fila, muito cobrada em concurso, e a sua concepção é simples. A gente pode comparar a fila a uma fila comum que a gente enfrenta aí no dia a dia, fila de atendimento, uma fila de banco, uma fila para comprar alguma coisa. Então, a gente tem uma estrutura de dados em que a inserção ela é feita no final da fila e a remoção no início. Ou seja, quem chega primeiro em uma fila sai primeiro. Legal? A gente tem essa estrutura aqui mostrada com os números 1, 2, 3 até uma quantidade n. E a gente observa que o primeiro elemento que chega, que foi o 1, ele vai ser o primeiro a sair. Então, quando ele for atendido, ele sai, ok? E a inserção ela é feita no final da fila, né? Então, se eu tenho n elementos na fila, o outro elemento que vai ser inserido é n mais 1, né? Se eu tenho 10, agora eu vou ter o 11º, legal? Então, justamente por essas características de que o primeiro que chega na fila é o primeiro a sair, a gente chama de first in, first out. E às vezes você pode encontrar em uma questão de concurso dessa forma, em inglês ou em português. Então, se atentar para essa tradução. Legal? Fila, o primeiro elemento que chega na fila é o primeiro a sair. A segunda estrutura muito comum também é a estrutura de pilha. É uma estrutura de dados em que a inserção e a remoção dos elementos elas ocorrem no final da fila, da pilha, né? A gente pode comparar a pilha como uma pilha de pratos, sabe? Que você vai colocando o prato um sobre o outro. Então, o último elemento que você coloca também vai ser o primeiro a sair, não é? Então, a pilha ela é diferente da fila. Ela tem o que a gente chama de last in, first out, ou seja, o último prato colocado é o primeiro a tirar. Então vamos falar, eu vou empilhar os pratos. O último prato que você colocou, aí você, no momento, dado momento, você fala, não, agora eu vou tirar elemento da pilha. Você vai pegar o último que você colocou. Então, last in, first out. É como se fosse uma pilha de prato ou qualquer outro objeto. Então a gente tem aqui uma figura ó, representando o primeiro elemento que foi inserido, o 1, o 2, o 3 e aí o n, o último, né? E diferentemente da fila, o primeiro elemento que foi inserido, ele é o último a sair. Então, às vezes pode cair dessa forma também na questão, né? Então, o primeiro elemento, ou seja, o first in, é o last out, ou seja, o primeiro elemento a entrar é o último a sair, né? Então, primeiro aqui, o primeiro prato foi o primeiro a chegar na pilha, mas para ele sair tem que tirar todos os outros anteriores, então ele é o último a sair. Então, ele pode ser o last in, first out, último a chegar, primeiro a sair, ou first in, last out, ok? Então, se atentar a essas questões. A operação para empilhar alguma coisa na pilha é o push. E para desempilhar é o pop. Já vi algumas questões cobrando essa terminologia também, tá? Então, a operação para empilhar, push. Para desempilhar, pop. A lista encadeada é outra estrutura de dados, também muito comum, e ela é composta de um elemento, um elemento que possui um valor e um ponteiro, algum mecanismo para apontar para o próximo elemento dessa lista. Então a gente tem aqui ó, um primeiro elemento representado aqui por esse quadrado azul. Eu poderia ter aqui um valor qualquer, 2, 3, 10. E eu tenho um ponteiro, que a gente chama de ponteiro, para o próximo elemento dessa lista. Então, esse primeiro elemento da lista,
é o que a gente chama de heap, ok? Ou cabeça da fila, do arranjo de elementos na estrutura de dados. Então, se atentar para essa composição. Os nós com o valor e um ponteiro apontando para o próximo elemento. Lembrando que o último elemento ele vai apontar para nulo. Temos uma variação da lista simplesmente encadeada, que é a lista duplamente encadeada. Qual é a diferença? A diferença é que, além do valor e do ponteiro apontando para o próximo nó no arranjo, a gente tem um terceiro ponteiro, um terceiro elemento aqui, que é um ponteiro apontando para o elemento anterior, o elemento prévio na lista. Então vejamos, eu tenho aqui a cabeça da lista, né, a heap, e eu tenho um item, poderia ser um valor qualquer, tá, tanto numérico quanto textual. E aí eu tenho aqui o ponteiro apontando para o próximo nó, para o próximo elemento. E claro, o primeiro elemento ele não tem um nó apontando para o prévio, né? Porque ele é o primeiro elemento, não existe um anterior. Aí aqui ele aponta para o próximo elemento. O próximo elemento ele também tem um item, um valor, e ele tem um ponteiro apontando para o próximo e um outro ponteiro apontando para o elemento prévio, anterior. E assim sucessivamente. Legal? Então, professor, como é que eu posso diferenciar uma lista simplesmente encadeada de uma lista duplamente encadeada? Vejamos novamente, a lista simplesmente encadeada, ela aponta apenas para um sentido. Então você sai aqui do elemento mais à esquerda e vai apenas para o próximo, para o próximo, para o próximo. Na lista duplamente encadeada, você tem a opção de avançar e retroceder ao percorrer essa lista, tá? Então, se atentar a essa diferença. Árvore binária. Essa é uma estrutura de dados muito comum em concursos que representa os elementos como se fosse de fato uma árvore, em que você tem um nó raiz. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui um nó raiz, que no caso é o 2, e esse nó ele aponta para outros elementos. No caso da árvore binária, ele tem apenas dois elementos, tá? Dois nós, que a gente chama de nós filhos. Então, o nó 2 é a raiz, e ela tem como elementos filhos o número 7 e o nó com valor 5, tá? E esse elemento raiz, ele tem duas estruturas denominadas subárvore esquerda e subárvore da direita. Então, se a gente olhar aqui de novo, ó, o número 2 tem aqui, apontando para a subárvore esquerda, esse conjunto de elementos, e na subárvore direita ele tem aqui o 5, 9 e o 4. Se a gente olhar aqui, se a gente for aqui colocar o foco agora no 7, no nó 7, nessa subestrutura, o 7 seria a raiz, e ela tem como subárvore aqui na esquerda o número 2 e na direita o 6, o 5 e o 11. Então, o que a gente tem que entender? Que na árvore binária, cada nó ela tem no máximo 2 filhos. E isso a gente pode chamar também de grau ou ordem da árvore. Legal? Então, a quantidade máxima de filhos é o que a gente chama de ordem ou grau. Professor, mas tem que ter essa quantidade de filhos? Não necessariamente, tá? Existe uma previsão de árvore sem nenhum elemento. É o que a gente chama de árvore binária, de árvore vazia, tá? Árvore vazia é uma árvore sem elemento algum. Já vi uma questão de concurso recente sobre esse tema, em que ela falava que a árvore binária tinha que ter no mínimo 3 elementos, né? O nó raiz, o elemento à esquerda e à direita. Não. Ela pode ter menos elementos. Ela pode não ter nenhum elemento, e também ter um elemento filho não é obrigatório, a não ser que o enunciado fale que a árvore é uma árvore binária completa. Se não for o caso, a gente pode sim ter árvore binária com menos de 3 elementos. E existe um único caminho entre quaisquer dois nós. É outra característica da árvore binária.
que mais que a gente precisa entender para conseguir aí eliminar algumas questões ao resolver uma questão de concurso e descobrir qual é a alternativa correta? Primeira coisa, vamos entender o que é folhas. As folhas, se a gente olhar essa estrutura aqui, são aqueles nós que não são a raiz, né? Aqui no caso, nessa estrutura, o 2 é o elemento raiz, e não são elementos que não possuem filhos, tá? Então as folhas são elementos que não são raiz e não possuem filhos. Então aqui no caso, ó, o 2, ele possui filho? Não. Então, ele é a raiz de toda a estrutura? Não. Esse 2 aqui mais abaixo, né? Então, essa é uma folha. O 5 é uma folha, não tem filho e não é a raiz. O 11, mesma coisa. O 4 também é uma folha. Então, se for uma questão do tipo, quantas folhas nós temos nessa árvore binária? A alternativa aqui seria 4 folhas. O 2, o 5, o 11 e o 4. A altura é o mesmo que o nível, né? Qual que é o nível da árvore? E isso diz respeito ao número de arestas da raiz até a folha mais profunda. Então aqui, ó, do 2 até o 5, né, o 5, 11 ou 4, que são as folhas mais profundas, estão no mesmo nível, a gente tem quantas arestas? 1, 2, 3. Então, essa é uma árvore de altura de nível 3. Grau, ordem, é o que a gente já viu, é a quantidade máxima de filhos. Na árvore binária é 2. Legal? Altura, número de arestas, da raiz até a folha mais profunda. Grau, número máximo de filhos. Uma questão que costuma cair em concursos que cobram estrutura de dados também são questões referentes ao percorrimento de árvores binárias. E aí, para percorrer uma árvore binária, a gente tem 3 caminhos possíveis. Então, vamos lá. O primeiro é pré-ordem. Percorrer a árvore binária em pré-ordem ou prefixado. A gente começa buscando o elemento raiz, depois a gente vai percorrer a subárvore à esquerda e depois a subárvore à direita. Vamos entender melhor isso aí. Então, percorrimento pré-ordem. A gente vai visitar a raiz dessa estrutura. Então, vamos ver aqui a estrutura. Ó, a gente tem aqui uma estrutura de dados, uma árvore binária, cuja raiz é o elemento A. Aí a gente vai percorrer essa árvore em pré-ordem. Qual seria a ordem dos elementos, a ordem que esses elementos seriam percorridos? Então, vamos lá. Qual que é a raiz? É o A. Legal. Então, está dizendo que na pré-ordem a gente visita raiz, subárvore à esquerda em pré-ordem. Então, vamos lá. A raiz é o A, primeiro elemento. Depois, subárvore à esquerda em pré-ordem. Qual que é a subárvore do elemento A, esquerda? É o B. Opa, então B. Legal. Aí a gente começa a analisar aqui o B como se fosse a raiz, tá? Então a gente traz o foco aqui para o elemento B. Tá? B é a raiz. Aí qual que é o elemento à esquerda do B? Da subárvore esquerda. É o D. Então, depois do B, o próximo elemento é o D, né? Então fica aqui, ó. A, B, D. Ok. Aí tá falando, ó. Percorrer subárvore agora à direita. Então, vamos analisar uma coisa, ó. Aqui no A, toda a subárvore à esquerda já foi percorrida. Agora a gente tem que percorrer a subárvore à direita, né? Então, qual que é o nó à direita da raiz do A? É o C, né? Então a gente tem que, primeira coisa, descobrir a raiz aqui da árvore à direita. É o C. Ok. Então depois do D, o C. Aí, depois da raiz vem o quê? Passo 2, percorrer subárvore esquerda. Então, trazendo o foco agora para
para o nó C, a subárvore à esquerda dele é o E. Então, depois do C, a gente tem o E. Ok? Depois do E, a gente tem a subárvore à direita em pré-ordem. Ou seja, qual que é o elemento à direita do E? É o G. Então, fica C, E, G. Ah, professor, mas por que que foi do C? Ok, o C é a raiz, tal. Aí foi pro E, legal. Por que que depois do E não foi para o F? Já que é raiz, esquerda e direita. Veja bem, ao chegar, por exemplo, no C, toda subárvore à esquerda, antes de ir para um elemento à direita, né? Tá falando, ó, raiz, esquerda, direita. A raiz é o C, tá? Mas antes de ir para a direita, que seria o F, todo elemento à esquerda já tem que estar preenchido, já tem que ter sido percorrido. Então, por isso que é C, E, G. Eu não poderia fazer C, E, F, porque partindo do C, eu indo para o F, ou seja, a árvore à direita, eu deixei de percorrer um elemento na subárvore à esquerda do C, que é o G. Ok? Que seria o C, E, G. Então, a ordem correta é C, E, G, depois que a gente vai para o F. E aí a mesma coisa, traz o foco para o F é a raiz. Aí do F, qual que é o próximo elemento? É o H ou o I? Percorrer subárvore à esquerda, então H. Depois, subárvore à direita, o I. Legal? Então, essa é uma questão que pode parecer complicada à primeira vista, mas basicamente a gente seguiu o passo a passo. Então, raiz, esquerda, direita. Uma dica para você conseguir eliminar a maioria das questões que caem em um concurso de múltiplas questões. Por exemplo, se está falando percorrer em pré-ordem, você já vai lembrar, você tem que decorar isso. É raiz, esquerda, direita. Raiz, esquerda, direita. Então, se está falando pré-ordem, então você já vê. A raiz vai ser o primeiro elemento. Qual que é o elemento raiz? É o A. É o que está no topo dessa árvore. Então, o A vai ser, vai ser o primeiro elemento. Então, você já coloca o A, é alguma alternativa que começa com um A. Aí você já consegue eliminar. E qual que é a última etapa do pré-ordem? Direita. Então, o último elemento vai ser o elemento mais à direita. Qual que é o elemento mais à direita? O I. Então, você vai observar que o primeiro elemento é o A e o último elemento é o I. Então, percorrer em pré-ordem, primeiro elemento A, último elemento vai ser a direita, da subárvore direita, o I. O percorrimento em ordem, ele é feito de outra forma. Então, para buscar um elemento seguindo esse formato em ordem, a gente primeiro percorre a subárvore à esquerda, depois visita a raiz, depois a subárvore à direita em ordem também. Então, vamos seguir essa mesma dica que eu acabei de dar? Então, em ordem é esquerda, raiz, direita. Qual que é o primeiro elemento à esquerda? É o D. Então, o primeiro elemento vai ser o D. Só para saber, qual que vai ser o último elemento? Tem que ser alguma alternativa que me dê o elemento mais à direita. É o I, né? Então, esquerda, raiz, direita. Então, o primeiro elemento vai ser o D, o último elemento vai ser o I. E aí a gente tem que descobrir como, se isso não fosse o suficiente para você descobrir a questão correta, a gente tem que descobrir agora os elementos internos, a sequência percorrida deles. Então vamos lá. O primeiro elemento vai ser o D, mais à esquerda. Aí está falando, beleza, estou no D. Qual que é a próxima etapa? Visitar a raiz. Qual que é a raiz do D? O B. Então o próximo elemento é o B. D, B. Legal. Cheguei no D, tá? Aí o D tem subárvore direita? Não. Então vamos começar de novo. Percorrer subárvore à esquerda no B, né? Já foi o D. Então é visitar a raiz. Qual que é a raiz? É o A. Então fica D, B, A. Legal. Qual que é o próximo elemento agora? É o C? Qual que é? Aí tá falando, ó. Só que imaginemos
que se fosse o C. Mas aí ele fala que o primeiro item que tem que ser percorrido, né, traz o foco para o elemento C, tá? Imagina o C, o E e o F como se fosse ali uma subárvore. É uma subárvore, tá? Mas está falando que antes de você chegar na raiz dessa estrutura, E, C e F, você tem que percorrer a esquerda. Então você não pode ir no C direto. Então é esquerda, raiz, direita. Então aí o próximo elemento é o E. Depois do A a gente tem o elemento E, tá? Ok. Depois do E, aí a gente vai, começa de novo. Então traz o foco agora pro E. Ok. E tem subárvore à esquerda? Não. Aí nós vamos para a subárvore direita dele, o G. Ok? G. Por quê? Ah, professor, mas por que não foi para o C? É C. Porque lembra que eu falei, antes de chegar no C, toda a subárvore à esquerda dele já tem que ter sido percorrida. Então, ó, vai ser E, G, depois o C. E aí a gente vai para o F? Não, né? Lembra? Antes de ir para a raiz, tem que ser esquerda. Então vai ser o H, o F, depois o I. Legal? Então, esquerda, raiz, direita. Então, essa é a ordem que a gente tem. O D, B, A, E, G, C, H, F e o elemento I. Novamente, já para ajudar a eliminar. Em ordem, esquerda, raiz, subárvore direita. Então, o primeiro elemento vai ser o da esquerda. Qual é? O D. O último elemento vai ser a direita. Então, o I. Pós-ordem. Pós-ordem, você percorre primeiro a subárvore à esquerda, depois a direita e depois a raiz. Então, fica esquerda, direita, raiz. Seguindo aquela dica que eu acabei de dar, o primeiro elemento vai ser o da esquerda. Qual que é o da esquerda? O D, né? O elemento mais à esquerda aqui dessa árvore é o D. Então, o D vai ser o primeiro elemento. Qual vai ser o último elemento? Vai ser a raiz. Qual é a raiz dessa árvore? É o A. Então, o primeiro elemento vai ser o D, o último elemento vai ser o A. E aí, seguindo essa sequência, a gente vai ter essa estrutura. O D, o B, G, E, H, I, F, C, A. Observem que trazendo para cada subarranjo desses aí, a gente tem sempre a raiz como último elemento, né? Ok? Ali no F, por exemplo, ó, antes de ir no F, a gente teve que ir no H, esquerda, e no I, direita, depois no F, não é? E antes de ir no C, a gente teve que percorrer a subárvore à esquerda todinha do C. Ou seja, o G, o E, depois o H, o I, o F e aí depois no C. E o A, por sua vez, foi o último elemento, porque é a raiz. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário aí, tá, pessoal? Não entendi direito, professor, tem como dar outro exemplo? Deixa um comentário aí que a gente vai ajudando vocês. Para quem quer estudar informática para concurso, a gente tem um grupo aí no comentário do vídeo ou na descrição, a gente tem um grupo de WhatsApp em que eu posto para vocês lá em primeira mão as aulas que vão sendo disponibilizadas, conteúdos exclusivos, PDFs, resumos, questões para vocês resolverem, e vocês têm lá a minha presença para tirar qualquer dúvida, para vocês mandarem um WhatsApp para mim, e também outros colegas que estão na mesma caminhada aí, no mesmo estudo para ser aprovado em um concurso na área de TI. Vamos falar agora sobre os algoritmos de ordenação. O primeiro deles, o Bubble Sort. É um algoritmo que ele percorre a lista realizando as trocas dos elementos subjacentes caso o elemento à direita seja menor. Como assim, professor? Ele vai comparar de 2 em 2 elementos em um arranjo. Imagina um arranjo, uma estrutura de dados com 5 elementos, 5 números. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui essa primeira estrutura com menos 2, 45, 0, o 11 e o menos 9. Vamos focar aqui nessa primeira linha, tá? Onde o i é igual a 0. Primeira iteração.
E aí ele vai comparar. Menos 2 é menor que 45? Sim, né? Então ele vai manter essa posição, porque a ideia é sempre jogar o elemento maior para a direita. Então, menos 2 é menor que 45? Então mantém. Aí ele vai para a segunda posição, tá vendo? Ele estava comparando o primeiro elemento com o segundo. Agora ele vai comparar o segundo elemento com o terceiro, onde ali o i é igual a 1. E aí ele vai falar, ó, vai verificar. 45 é maior do que zero? Sim. Então, ele vai jogar o 45 para a posição do zero e o zero para a posição do 45. Vai fazer a inversão de posições desses elementos no arranjo. Legal? Então, ó, se a gente olhar agora no i igual a 2, o 45 agora ocupa a terceira posição. E aí ele vai comparar agora o terceiro com o quarto, né? Então, o 45 é maior do que o 11? Sim. Então, ele vai fazer uma nova troca aí. Então, a ideia é sempre passar o elemento maior para a direita. Com isso, né, na primeira passada, ele já vai ter o maior elemento já, quando eu falo passada, a primeira comparação de cada elemento, né, de cada dupla de elementos nesse conjunto, ele já vai ter o maior elemento no final, né, lá na última posição, que no caso 45 vai chegar lá na última posição. E aí ele vai repetir todo esse processo. Aí ele vai começar, olha lá o resultado final da primeira iteração, né? Ele vai ter o menos 2, 0, 11, menos 9 e 45. E aí ele vai fazer tudo de novo. Menos 2 é maior que 0? Não. Então mantém. 0 é maior do que 11, né? Então ele vai comparar agora a segunda e a terceira posição. 0 é maior que 11? Não, então mantém. Agora vai comparar a terceira e a quarta posição. 11 é maior do que 9? Sim. Então ele vai realizar uma nova troca aí nesse arranjo. Legal? E aí ele vai comparar. 11 é maior do que 45? Não. Então mantém. E aí ele vai ter o arranjo ordenado dessa forma. Né? Quer dizer, ainda não, né? Porque aí a gente vai ter que passar o 9 mais para trás. Ou seja, ele vai percorrer isso várias vezes. O Bubble Sort, ele vai percorrer o array comparando de 2 em 2. Se o elemento for maior que o elemento à direita, ele troca as posições. Legal? Então a ordem final vai ser o arranjo ordenado, começando com menos 9, menos 2, 0, 11 e 45. Então, só para constar, esse é um algoritmo lento, justamente por essa quantidade de comparações que ele tem que realizar. E qual que é a melhor situação possível para o uso desse algoritmo? É o arranjo já ordenado. E o pior caso, o arranjo na ordem inversa. Uma outra opção de ordenação é o Insertion Sort, ordenação por inserção. E esse aqui é fácil da gente lembrar dele, porque ele é semelhante à ordenação de cartas. Então, quem já jogou baralho, qualquer jogo de cartas que você tem que ordenar os valores do menor para o maior, da esquerda para a direita, é da mesma forma. Então, como que a gente faz? A gente posiciona. Vamos comparar primeiramente os dois. Você recebeu 4 cartas, que nem aqui, ó. O 4, o 2, o 6 e o 0. E a gente vai comparar, né, imagina o ser humano olhando, né? A gente não consegue comparar tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou olhar os dois primeiros e vou ver. O 4 é maior do que o 2, né? Sim, então eu vou passar o 2 para a posição do 4, para a primeira posição, né? Vai ficar 2, 4. Aí agora eu vou analisar o terceiro elemento também. Então eu tenho o 2, o 4 e o 6. Mantém, né? O 6 é maior do que o 4? E que o 2? Então mantém ele na posição dele. Ok. Aí agora eu vou analisar o quarto elemento, que é, aqui no caso, o 0. O 0 é o menor desses três? Sim. Então eu vou passar ele lá para a primeira posição. Legal? Então vai ficar 0, 2, 4 e 6. Então é como se você estivesse ordenando ali um conjunto de cartas que você acabou de receber num jogo. Tá? Então primeiro analisa os dois primeiros elementos, depois com o terceiro, depois juntamente com o quarto.
E aí já posiciona. Se ali, por exemplo, no lugar do 0 eu tivesse o 3, ao invés de pegar esse quarto elemento e jogar para a primeira posição, ele ia jogar para onde? Ele ia jogar para a segunda, né? Porque eu ia ter o 2, o 3, o 4 e o 6, tá? Selection Sort. Esse aqui é um outro algoritmo de ordenação que ele passa o menor valor para a primeira posição, o segundo menor para a segunda posição e assim sucessivamente. Então vejamos, pessoal, diferentemente do Insertion Sort, que ele começa a comparação agregando um valor de cada vez, né? Primeiro ele analisa os 2 primeiros, depois os 3, depois os 4 primeiros. Aqui no Selection, ele já compara o arranjo todo. Então eu tenho aqui o primeiro arranjo no estado inicial, com os números 7, 4, 5, 9, 8, 2 e 1. Então no Selection Sort ele já vê qual é o menor. Qual que é o menor desse arranjo? Vai para a primeira posição. Primeiro menor vai para a primeira posição. Ok, então fixa lá. O 1 agora está fixo. Aí a gente vai para esse segundo arranjo. E aí ele vai comparar, vai descobrir qual é o segundo menor valor. Qual que é o segundo menor valor? É o 2. E aí ele já vai colocar na segunda posição. Aí ele vai, logo abaixo, ele vai localizar o terceiro menor valor, é o 4. Vai jogar na terceira posição. Depois ele vai achar o quarto menor valor, é o 5. Vai jogar na quarta posição. E assim sucessivamente até ter o arranjo ordenado, como vocês podem ver aí na figura, nessa última linha com arranjo já ordenado. Vamos agora para o Merge Sort. Merge é do inglês mesclar, tá? A tradução do inglês para mesclar, mesclagem. E como é que ele funciona? Ele divide recursivamente o arranjo ao meio em outros 2 arranjos já ordenados para depois combinar, fazer o que a gente chama de merge, né? Os resultados. Ou seja, ele segue aquele paradigma de dividir para conquistar. Então vamos ver um exemplo? Vamos olhar aqui o primeiro arranjo, ó, o 6, o 5, o 12, o 10, o 9 e o 1. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, divide. Divide ao meio. Então, eu vou ter agora 2 subarranjos, né? Legal. E aí, cada subarranjo desse também vai ser dividido. Então, ó, ele jogou aqui do lado esquerdo o 6 individualmente. E aí, ele jogou o 5 e o 12. Se fossem 4 elementos, ele ia criar 2 subarranjos com 2 elementos. Mas como são só 3, ele jogou o da esquerda sozinho e trouxe os 2 da direita, que no caso o 5 e o 12, para um outro subarranjo. E aí ele vai comparar. O 5 e o 12 vai dividir eles também, tá, pessoal? Divide até ficar só um. E aí vai começar o processo de mesclagem. Então, a primeira coisa é dividir tudo, separar tudo. Depois, começar o processo de mesclagem, comparando. Só que aí como é que ele vai mesclar? Já ordenando, colocando o menor à esquerda e o maior à direita. E aí ele vê lá, o 5 é menor que o 12? Sim, então mantém a esquerda, vai ficar 5 e 12. E aí ele vai comparar de novo, ali vai fazer a mesclagem, seguindo aqui essa subárvore à esquerda, do 6 com o 5 e o 12. E aí vai verificar, ó, e vai fazer a mesclagem desses 3 elementos já ordenados. Então vai ficar 5, 6 e 12. Seguindo a subárvore direita, a mesma coisa. A gente tem ali o 10, o 9 e o 1, que foram separados. O 10 ficou aqui sozinho, né? Primeiro elemento. O segundo e o terceiro elemento vieram juntos. Foram divididos também. Quando tudo está dividido, começa a mesclagem, começa o merge. Só que já ordenado. Então, o 9 trocou de posição com o 1, né? Naquele primeiro merge ali à direita. E aí, na hora de mesclar o 10 com o 1 e o 9, já houve uma mudança no arranjo também. Então, ficou 1, 9, 10. Então, observe que sempre que há um merge, esse novo arranjo, subarranjo, ele já vem ordenado. E aí, por fim, ele mesclou os 2 subarranjos resultantes, já também no formato
ordenado. Aí ficou 1, 5, 6, 9, 10 e 12. Então, lembra, quando fala de merge, lembra que tem esse processo de mesclar. Então, só de saber a tradução da palavra merge já pode te auxiliar na hora de resolver a questão do concurso, tá? E aí ele segue o paradigma de dividir para depois mesclar, para conquistar, que seria o array ordenado. Quicksort, ele utiliza uma abordagem também de dividir para conquistar, tá? Vai se separando em outros subarranjos. Só que ele faz o quê? Eu tenho um arranjo qualquer, uma sequência de valores. Ele vai escolher um ponto de referência, que a gente chama de pivô. Então, imagine, sei lá, o valor 5. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai separar em vai separar dois subarranjos. Então, ele vai pegar um arranjo e vai separar em dois subarranjos. Só que no da esquerda, ele vai posicionar os elementos que são menores que o pivô que ele escolheu. Legal? E na direita, ele vai posicionar os elementos que são maiores. Então, imagine aqui esse primeiro exemplo aqui, né? O 6, o 5, o 12, o 10, o 9 e o 1. Ele poderia escolher um pivô qualquer, sei lá, o número 5. E aí ele ia criar dois subarranjos, só que ele ia jogar no primeiro subarranjo, os elementos que são menores que o 5. Então, aqui no caso, só o 1, né? E aí no subarranjo à direita ele ia jogar os outros elementos maiores que o 5. Então, o 6, o 9, o 10 e o 12. E aí ele vai fazendo isso de novo, o quicksort, nesses subarranjos. Então, ele escolhe desse subarranjo um novo ponto de referência e divide de novo, jogando os menores para a esquerda e os maiores para a direita. Legal? E aí, qual que seria o pior caso no uso desse algoritmo? Quando os pivôs, eles são os extremos. Né? Porque aí não muda muito, né? Se você escolhe o maior valor, então a gente já tem no subarranjo à esquerda os menores valores que ele. Não tem nenhum maior, então não vai ter um segundo subarranjo. Outro algoritmo é o heap sort. E o heap vem do uso de uma estrutura heap, né? O que é uma estrutura heap, pessoal? É como se fosse um vetor, para quem não sabe o que é um vetor, quem não é da área técnica, é um conjunto de valores, uma lista de valores, quaisquer, que podem estar ordenados ou não. Então é como se fosse ali uma estrutura de dados auxiliar, tal como uma lista encadeada, uma fila, alguma coisa assim. Então, o heap sort, ele tem ali a presença da árvore binária, mas ele utiliza também uma estrutura auxiliar, que é o que a gente chama de heap sort. E aí ele tem um passo a passo para a execução desse algoritmo, que é, primeiramente, criar um max heap para todos os elementos. O que é o max heap, pessoal? É você descobrir qual é o maior elemento ali da árvore. Legal? Então ele vai retirar a raiz, que é o maior elemento. E depois ele vai rebalancear a árvore. Vamos entender. Ó, eu tenho aqui o primeiro passo, que é essa primeira figura aqui, ó. Legal? E aí ele está comparando aqui, ó, o 1 com o 12. Então eu preciso fazer o que a gente chama aqui de max heap. Jogar o maior valor para a raiz. Então, ó, o 12 é maior do que o 1? Sim. Então, o que ele fez? Jogou o 12 para a posição 0 e o 1 ficou na posição 1. E aí vem aqui para baixo, ó. Aí ele está comparando agora o 1 com 4. Ó. O 6 é maior, a posição 1 com a posição 4. Né? O 6 é maior que o 1? Sim. Então ele jogou o 1 para a posição do 6 e o 6 para a posição do 1. Então a ideia é o quê? Sempre ter o maior valor na raiz. Não entendi, professor. Olha aqui, ó. Analisa aqui, ó. 5, 1 e 6. Legal? Isso aqui é uma sub-árvore. 5, 1 e 6.
Qual que é a raiz dessa subárvore? É aqui a posição 1, né? Então, qual que é o maior elemento desses três? É o 6. Então, o 6 tem que vir aqui para a raiz. Então, vai ficar, ó, 6, 5 e 1. Ok? Então, é sempre nessa ordem. Aqui no caso, ó, o 9 é menor do que o 10, né? Então, tá certo. O 10 fica aqui em cima do 9. E o 10 é menor do que o 12. Então, sempre a raiz tem que ser maior do que os elementos filhos, tá? Então, o elemento pai, a raiz, tem que ser maior que os elementos filhos para cada subarranjo desse. Então, o heap sort funciona dessa forma. Então, ele tem a árvore binária, mas tem também aí o auxílio de uma estrutura auxiliar. Vamos falar agora sobre busca sequencial e busca binária, já finalizando a nossa aula. Então, ó, uma das formas de se buscar elementos nessas estruturas todas que a gente viu na aula de hoje é a busca sequencial, e ela é a mais simples. Por quê? Ela vai simplesmente percorrer a lista e vai comparar cada elemento. Sei lá, você está procurando o valor 10. Então ele vai no primeiro elemento. Esse é o 10? Não. Vai no segundo. Esse é o 10? Não. Terceiro, esse é o 10? Não. Até que ele localize, sei lá, posição 5, tal 10. Esse é o 10? Sim, achou. Ok. Localizou o elemento. Então, é a implementação mais simples para se buscar um elemento numa estrutura. Não requer qualquer estrutura especial, ordenada, auxiliar para a execução dessa tarefa. Só que ele é ineficiente em termos de desempenho, né? Então, por quê? A gente vai descobrir. Só para constar, a busca termina quando o elemento é encontrado ou quando a lista percorre todos os elementos, né? Quando todos os elementos da lista são percorridos e a chave não é encontrada. Eu trouxe aqui um algoritmo de implementação de uma busca sequencial. E muitas vezes a gente vê nas questões de concurso dessa forma, no formato de algoritmo. Aqui está em linguagem C. Né? Então eu tenho aqui ó, uma função, um método, uma função chamada linear search, busca linear, busca sequencial, que retorna um valor inteiro. E o que ela recebe como parâmetro? Ela recebe aqui um conjunto, um arranjo, aquilo que a gente chama de vetor, na linguagem C, tá? Então ele tem aqui um vetor, um array aqui que ele chama de A, e ele tem a chave, o segundo parâmetro, também inteiro, que é a chave, que ele está procurando. Então ele recebe aqui, ó, a lista é essa aqui, os elementos que eu tenho são esses. Agora, quem você está procurando? Está aqui, é a chave. É como se você tivesse, sei lá, um catálogo de contatos, e aí você vai percorrer todo aquele catálogo procurando um contato com o nome X. Você quer o telefone da Maria. Então vai percorrer toda a lista até achar o telefone da Maria. E aqui ó, ele está fazendo um for, que é uma estrutura de repetição, que vai percorrer todos os elementos desse vetor. Então vamos lá, enquanto ele declara aqui um auxiliar, um contador igual a zero, enquanto esse contador for menor que o tamanho, que é a quantidade de elementos nesse vetor, vamos supor que tenha 10 elementos, ele vai executar o que está aqui dentro, que é justamente comparando com a chave para localizar o que ele está buscando. Então ele vai verificar, ó, vai pegar esse vetor na primeira posição. A primeira posição dele, né, vai procurar o primeiro elemento da lista e vai ver. É o contato Maria? Ou seja, é igual à chave que ele está buscando? Se sim, ele já retorna. Se for o primeiro, maravilha, né? A busca é muito rápida. É o primeiro? Nossa, que sorte, já retornou. Pronto, legal. Só que se for o último, ele vai percorrer um por um, tá? Ele vai percorrer a cada iteração aqui nesse laço,
ele vai incrementar aqui o contador, o I na segunda iteração ele já vai ter o valor 1, porque ele incrementa mais 1 aqui, ó, I mais, ou seja, vai ser I mais 1. E aí ele vai procurar o segundo elemento, ou seja, o vetor aqui na posição 2 do vetor, até localizar o elemento desejado. Se ele não localizar, percorrer toda a lista e não localizar o que ele está buscando, ele vai retornar o -1, indicando aí que não foi encontrado o elemento desejado. Legal? Então, se a questão colocar um algoritmo desse e falar algo do tipo, ele retornou -1, significa o quê? Significa que ele não encontrou o elemento procurado. Entendido? Essa aqui aqui demanda conhecimento prévio de linguagem C, tá? Mas qualquer outra linguagem de programação tem uma estrutura em termos de função, de laço de repetição e comparação semelhante. Então, mesmo que você não manje de C, você programa em Java, programa em Python, programa qualquer outra coisa, você vai conseguir entender a proposta. Entendido? Muitas vezes cai também em linguagem nenhuma específica, né? Traz ali um algoritmo sem especificar uma linguagem também, mas nessa mesma linha. Por fim, a gente tem a busca binária, que é uma busca que usa, como o nome já fala, o arranjo de uma árvore binária. Esse arranjo que a gente já viu hoje. Então, ó, necessita de uma estrutura ordenada. E se o elemento pesquisar estiver no meio do arranjo, a busca termina com sucesso. Caso contrário, ele busca na metade posterior e depois na metade anterior. Então, a gente tem a busca sequencial e a busca binária. Qual que é a diferença de um para o outro? A busca binária, ela demanda uma estrutura especial, uma estrutura de árvore, um arranjo ordenado, ok? E a busca sequencial não, do jeito que vier a lista, tá ótimo, ele vai percorrer um por um até localizar o elemento que ele deseja, que ele procura. Legal? Pessoal, então a gente viu hoje aí um pouco sobre estrutura de dados, sobre os algoritmos de ordenação e mecanismos de busca nessas estruturas também. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar um comentário. Se você fica novamente o convite para você se juntar ao nosso grupo no WhatsApp, para você ter um contato mais próximo com a gente, tirar dúvidas, responder mais questões e ter acesso aí a materiais exclusivos, tá? Então, valeu, por hoje é só. Respondam as questões, temos aí os vídeos com as questões comentadas sobre estrutura de dados. Bons estudos e até a próxima.